Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, vereador Marcos da Rosa, vereador Célio Dias, que presidem a mesa diretora na ausência do vereador Mário, que está adoentado. Muito boa tarde aos senhores vereadores. Um especial boa tarde a quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal e a você que nos assiste através das câmeras da TVL. Senhoras e senhores, hoje eu quero aqui tratar sobre alguns assuntos. Aproveitar, vereador Almir, para lhe agradecer aí pela divisão do tempo do vereador Mário, que me proporciona aqui fazer alguns esclarecimentos. Primeiro deles, hoje é um dia que temos que celebrar em Blumenau e em Santa Catarina, vereador César Sim, porque voltamos a ter, para a alegria do turismo catarinense, um catarinense na presidência da Embratur novamente. O último a assumir esse cargo foi o blumenauense Flávio Coelho, que foi presidente da Embratur durante o governo Fernando Henrique, e agora, vereador Jefferson, nós temos, durante o governo da presidente Dilma, um catarinense, Vinícius Lumetz, acaba de assumir hoje a presidência da Embratur, o que, para Santa Catarina, é algo muito especial. A economia de Santa Catarina hoje gira também em torno do turismo, em cerca de 12%, vereador César. E, certamente, vereador Zeca Bombeiro, a presidência da Embratur, capitaneada pelo competente administrador público Vinícius Lumetz, certamente fará com que, vereador Célio Dias, nós tenhamos resultados ainda mais positivos nesse sentido. Então, fica aqui, já propondo votos de congratulações ao Vinícius Lumetz nesta casa, para que nós possamos entregar a ele o reconhecimento desta casa, a ascensão a um posto importantíssimo para o desenvolvimento do turismo na cidade de Blumenau. Quero também aqui deixar registrado que essa semana é uma semana importante de acompanhamento de todos os senhores políticos ao Congresso Nacional. Ontem à noite, até cerca de 1h da manhã, certamente outros companheiros aqui da Câmara também ficaram acompanhando, nós pudemos acompanhar com algumas interpretações dúbias, mas o fim da reeleição em primeiro turno votado na Câmara Federal. Garantindo os prefeitos e governadores de primeiro mandato, a partir das próximas eleições, não teremos mais reeleição para os cargos executivos, nem de prefeito, nem de governador, nem de presidente da República. Aliás, queria pegar um ganchinho aqui, não podia perder a piada, né? Dizem que a presidente Dilma mentiu muito ao longo dessa eleição, mas uma verdade ela falou, o governo dela é padrão FIFA, né? Governo padrão FIFA. Mas não vamos mais ter essa reeleição, né? Não vamos mais correr esse risco. Senhores, quero ainda fazer aqui alguns registros. Pedir ao Ari que mostre ali, Ari, as fotos da assinatura da ordem de serviço. E eu destaco aqui porque é uma rua singular, né, na minha história de vida. 200 metros de rua, né, no bairro Escola Agrícola, a rua Adolfo Haas, né, teve, nesta segunda-feira, a ordem de serviço assinada, pode passar as fotos ali, né, pelo prefeito Napoleão Bernardes, e faço isso porque, vereador Jefferson, essa foi a rua que eu nasci, vereador Adriano, a rua que eu cresci e que até os 18 anos morei, e nós vamos ter a felicidade de, ao longo deste próximo período, vê-la calçada finalmente. Era a única transversal da rua José D que ainda não tinha calçamento, e agora o vereador Célio Dias terá também, então é um prazer poder anunciar isso aqui, e parabenizar, né, os meus amigos e vizinhos de coração em relação a esse assunto. Destaco também a negociação dos servidores do governo com os servidores públicos municipais, fazendo aqui um destaque especial ao nosso amigo vereador Almir Rony Vandal, que, quando assumiu a Secretaria de Administração, alguns ainda questionaram, né, pela pouca idade, pela pouca experiência no poder público, mas o pedigree, né, vereador Almir, vem de casa, e o Rony, junto com o Alexandre, Paulo Costa e o governo, está de parabéns, mas principalmente eu acho que a conquista do servidor público municipal em relação a ter garantido, né, em lei o INPC mais o ganho real de 1%, e nós alertamos a bancada do PSD ao prefeito Napoleão que, se viesse projeto de lei para essa casa com valores abaixo do INPC ou que não contemplasse a negociação que foi feita, e deixamos isso avisado também ao sindicato, nós teríamos dificuldades em fazer a votação e faríamos o confronto no sentido de tentar garantir, vereador César, a quem eu destaco e parabenizo também pela forma
que o governo conduziu essa negociação, né, nós teríamos dificuldade em fazer aprovação. Por fim, porém não menos importante, eu gostaria, e vou fazer pela primeira vez isso aqui, gostaria de fazer uma manifestação em função do que disse o vereador Jefferson Forrest. Vereador, Vossa Excelência, o vereador Célio Dias, são testemunhas de que do início até hoje eu procurei trabalhar, e falei isso para todo mundo que me perguntava, da forma mais cortês possível em relação à questão do aumento do número de vereadores. E fiz isso porque acho que a gente não tem, e já passei desse ponto também aqui, o direito de ficar tripudiando em cima da cabeça das pessoas, seja por posição A ou por posição B. Nós temos que fazer aquilo que a gente está na casa para fazer. Fazer o debate, fazer as ideias e demonstrar aquilo que pensa. Eu fiquei decepcionadíssimo, vereador Célio, e falei para Vossa Excelência que, além de ter os compromissos já estabelecidos anteriormente, que não poderia ir à audiência pública, porque eu tinha, primeiro, posição fechada em relação a esse assunto. Segundo, porque eu achei que lá nós deveríamos ter feito o debate dos pontos positivos e dos pontos negativos de se aumentar ou não o número de vereadores. Porque todos os lados têm pontos positivos e negativos. Mas quando a audiência iniciou, e se iniciou a abertura da opinião de voto na audiência pública, que no meu ponto de vista não deveria ter sido feita, porque, vereador Célio, lá é o lugar de discutir, a audiência pública é o lugar de discutir ideia, votar é aqui, no plenário. Quando a audiência pública começou e se começou a jogar para a torcida, ela realmente acabou degringolando e passou a não ter mais o sentido do qual o vereador Célio buscava, que era o entendimento em relação às opiniões. Eu vou dizer um negócio para os senhores. A nossa pauta foi colocada de forma equivocada, vereador Vanderlei. Nós fizemos duas ações em relação a esse assunto aqui. A primeira delas, a que o vereador Jefferson Forrest apresentou aqui, que é a emenda à lei orgânica que possibilita a tramitação desse projeto, que é uma evolução em relação à legislatura passada, vereador Célio, do qual nós sequer conseguimos, de forma oficial, debater os pontos prós e os pontos contra. E eu sempre fui favorável a que nós fizéssemos o debate. E não assinei sozinho, assinei com vários vereadores. Alguns não tiveram, vereador Jefferson, sequer a ousadia de fazer a assinatura para o debate, do qual eu respeito a opinião, mas não era minha. Eu queria fazer esse debate. Porém, nós não conseguimos e não conseguiremos fazer o debate em função de que a nossa pauta não é a pauta das pessoas que votaram na gente. Antes de eu concluir, eu ouço com muito prazer a parte do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Com a palavra em parte, vereador Vanderlei de Oliveira. Vereador Fábio, até para Vossa Excelência poder respirar um pouco, obrigado pela oportunidade. Tentar, à medida que o tempo nos permitir, pelo menos tentar elucidar e deixar claro o que está acontecendo e por que aconteceu. Verdade sobre esse projeto ele foi encampado pelo vereador Mário Hildebrand enquanto candidato a presidente da Câmara de Vereadores. E na presidência da Câmara de Vereadores, o vereador Mário assumiu a responsabilidade, assumiu a tarefa de colocar esse projeto encaminhar. Depois, é verdade, na condição de presidente, o vereador Mário passou ao vereador Célio Dias a responsabilidade de articular, de coordenar e de encaminhar esse projeto. Ele não está votado ainda, tem que ficar claro isso, porque muita gente nos pergunta, mas tu votou favorável ou votou contrário? Muito bem, este projeto não está votado ainda, esse projeto vai tramitar e esta casa vai decidir o que fazer ainda no seu tempo oportuno. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Vanderlei. Eu peço ao presidente mais 2 minutinhos para concluir. Mais 2 minutos. Quer uma parte também, vereador Célio? É isso? Senhores, eu quero dizer, em resposta ao que disse o vereador Jefferson Forrest aqui. Nós, a Câmara Municipal de Blumenau, que tinha o compromisso de fazer a discussão sobre o aumento do número de vereadores ou não, o fez, no meu ponto de vista, de forma equivocada, mas o fez. Não conseguirá prosperar na ideia porque a nossa pauta não é a pauta da sociedade.
enquanto nós, aqui dentro da Câmara de Vereadores, ficamos brigando para ver se a gente ocupa a sala A ou a sala B, a população quer resolução do problema e não aumento do número de vereadores. Enquanto a gente briga aqui dentro para saber quanto a gente paga de aluguel, se 50 ou 60, a população queria que nós resolvêssemos esse problema e não aumentar o número de vereadores. Enquanto se discute carro alugado na Câmara, a população quer saber da resolução dos problemas. E, por fim, enquanto nós aumentamos os custos da Câmara de Vereadores ao longo dos últimos anos, a população não quer saber disso. Ela quer a resolução dos problemas. Portanto, nós temos que fazer o diálogo da forma adequada, respeitando as opiniões. E por isso que eu ouço com muito prazer meu amigo Jefferson Forrest. Ouçamos em a parte, vereador Jefferson Forrest. Vereador Fábio Fiedler, o Brasil teve seu primeiro índio, deputado federal, o índio Juruna. O índio Juruna foi histórico, foi deputado federal, índio, marcou a história do Brasil. Após o falecimento do índio Juruna, foram visitar os seus arquivos, a sua casa. Ele tinha milhares de gravações, de horas de gravações em fita cassete. Milhares. Ele reservou toda a vida política dele gravadas em fita cassete de áudio. E por quê? Porque ele gravava tudo e não confiava na palavra do homem branco. Eu acredito, e Vossa Excelência manifestou várias vezes que era favorável ao aumento. Vossa Excelência fala que não pode tripudiar, mas Vossa Excelência assinou um documento dizendo que era contra ali, quando o aumento já estava fora da pauta de discussão. Nós discutimos. Então, eu acho que a palavra pública ela deve ser sagrada. Eu preservo a minha palavra pública considero, quero dar um valor para ela, porque a coisa mais difícil para se conquistar na política é a credibilidade, e para perder é muito fácil. Então, eu também não concordo com o discurso de Vossa Excelência, o democrata tem o direito de dizer, não concordo com o discursinho, vim falar aqui, é isso, a população não era pauta, Vossa Excelência era favorável, quando viu que a vaca foi para o brejo, está se manifestando contrário, isso é ruim para a política. Ouço com prazer o meu amigo Célio Dias. Vereador Célio Dias, em a parte. Vereador Fábio, quero aqui até parabenizar o a parte do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, dizer que eu acredito, sempre acreditei que a política, inclusive o conceito de Lenin, né? A política é a guerra, é uma guerra das classes pelo poder, né? E a verdade, isso acontece aqui no nosso parlamento, é isso. E numa guerra, tu tem que ter coragem, né, vereador Almir? Para ir numa guerra tem que ter coragem, né? E se isso aqui, e nós aqui, na verdade, se é ou não é a pauta da sociedade, muitas vezes a gente tem que falar e tem que encarar aquilo que muitas vezes a sociedade não quer escutar. Tem muitas coisas que a sociedade não quer escutar, mas que, com certeza é que é o bem para ela. Eu não tenho a menor dúvida, para o bem da nossa cidade, entende? Para que todas as classes, tanto os operários, o transporte, o usuário do transporte coletivo esteja representado nesse parlamento, é só se tiver 23 vereadores ou 21 vereadores, senão não vai estar. Vossa Excelência, que vem também de família humilde, sabe melhor do que ninguém isso, como o poder econômico funciona na hora de uma eleição. Vereador Fábio, eu já tinha dado aqui o acréscimo, mas os apartes tomaram a maior parte dele, então eu lhe concedo mais 1 minuto e meio para a conclusão. Obrigado, vereador presidente. E quero concluir aqui, senhores, dizendo que eu respeito absolutamente, mesmo a falta de critério e de educação do vereador Jefferson, que fez o aparte e se retirou do plenário, mas eu respeito, o vereador Vanderlei, as suas colocações, as colocações do vereador Célio e até do vereador Jefferson. Agora, da mesma forma que respeito, discordo, né, em alguns pontos, em função daquilo que eu falei. Acho que a gente tem que saber evoluir o debate, fiz questão de evoluir esse debate internamente, dentro do meu partido, sem a manifestação pública, fiz questão de evoluir esse debate na conversa com os meus pares, sem nunca ter feito nenhuma manifestação pública, nem na TV, nem na rádio, nem em Facebook sobre isso, porque eu queria o amadurecimento do debate e foi isso que a gente preservou. Agora, dizer aqui nesta casa que a pauta da sociedade é diferente do que ser contra pagar um aluguel excessivo, ser contra fazer gastos excessivos, ser contra nós termos a infelicidade
né, vereador César, de na Casa Legislativa da terceira maior cidade do Estado brigar para ver em que sala que nós vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Então, em função disso, eu acho que o amadurecimento do debate ele é necessário, deve ser feito e será feito de forma adequada. Deixo aqui o registro de que, ao longo deste período, foi desta forma que nós evoluímos o debate. E o vereador Jefferson Fortes tem razão, a palavra é uma só. A minha posição em 2012 era uma, não aumento do número de vereadores. Agora é a mesma, não.